Turma, tudo bem? Acabou agora há pouco São Paulo 1, Juventude 0 no Alfredo Jaconi, jogo encardido para qualquer adversário. Mas antes de eu falar o que eu achei desse jogo, eu peço por favor para você se inscrever no canal, para você hypar esse vídeo, deixar o like, comentar, engajar. Turma, isso é muito importante, vocês não têm ideia. Então, o jeito de vocês pagarem pelo meu trabalho aí, o Bopismo colaborarem, é com o like, é com o engajamento, o comentário, o hype do vídeo, por favor, tá? É muito, muito importante mesmo, turma. Não, por favor, cada pessoa que chegar aqui, clica no like, não custa rigorosamente nada você fazer isso, tá bom? São Paulo venceu, quase no apagar das luzes no Alfredo Jaconi. E cara, que vitória importante para consolidar um bom momento. Já são 3 jogos de invencibilidade, 7 pontos em 9 possíveis, e com adversários encardidos. Bragantino fora, podendo ser líder do campeonato se vencesse, clássico contra o Corinthians, e agora um jogo difícil contra o Juventude. O Juventude vai arrancar pontos lá, time fraco do Juventude, mas é sempre difícil jogar em Caxias. O São Paulo não fez uma partida brilhante tecnicamente, não fez mesmo, mas foi superior do começo ao fim do jogo. E assim, pode parecer uma obrigação porque o Juventude é mais fraco, mas a gente cansou de ver o São Paulo não sendo superior contra adversários mais fracos nos últimos anos jogando de visitante. E o São Paulo foi superior do começo ao fim do jogo e foi premiado. A vitória do São Paulo é um prêmio pelo time que quis vencer o jogo. E aí passa pelas impressões digitais do Crespo, que é um cara que não faz grandes mudanças de baseada, né? Um cara que parece observar o jogo e fala, puta, vou colocar esse cara aqui, e esse é colar. Contra o Flamengo, por exemplo, ele ficou podendo fazer 3 ou 2 substituições, se não me engano, e não as fez. E hoje é isso, né? Ele tirou o André Silva para colocar o Ferreirinha e tirou o Cedric para colocar o Rodriguinho, deslocando o Bobadilha para a lateral direita. Então, o São Paulo foi premiado pelo arrojo do Crespo de alguma maneira, pela inventividade dele. E é evidente que o São Paulo está jogando mais futebol. Nos últimos três jogos, o São Paulo melhorou sensivelmente o seu nível de atuação por uma série de razões. Eu acho que a consolidação do Ferrarese como zagueiro dá uma solidez para o São Paulo defensiva muito grande. Vamos falar individualmente de cada um dos jogadores, né? Achei que o Ferrarese fez um bom jogo, muito bom mesmo, muito preciso. É um cara que tem uma característica que eu gosto muito, que poucos zagueiros do São Paulo têm. Ele antecipa é, o domínio do atacante. Então, não é raro a gente ver o Ferrarese, além da linha de meio de campo, acossando os jogadores de frente do time adversário. E isso faz com que o São Paulo ganhe volume, né? O São Paulo incomode o adversário no início da construção. E isso é muito importante. É outro perfil de zagueiro. O Arboleda é um cara do rápido, da recuperação, do posicionamento. O Sabino é um cara mais técnico, né? Tem um bom passe. E o Ferrarese é esse zagueiro mais caçador, né? Então, achei que fez bom jogo. A Arboleda fez bom jogo também, tirando todas de cabeça, ganhando a maioria dos duelos individuais. Foi bem o Arboleda também. E o Sabino foi bem também. O Sabino foi bem também. Eu prefiro. O Sabino pra mim é banco do São Paulo. Pra mim não tem nível pra ser titular do São Paulo, mas jogou bem. Titular absoluto, eu digo. Mas jogou bem hoje, fez uma partida segura. Foi bem ofensivamente também, dando bons passes, boas metidas de bola. Fez uma boa dobradinha ali com o Wendel. Não me lembro do Sabino ter jogado com o Wendel, não me lembro. E como o Wendel é um jogador com mais vocações ofensivas, um cara como o Sabino ali naquela região, ele pode dar umas metidas de bola no espaço vazio pro Wendel chegar com mais condições. Acho que eles fizeram uma dobradinha interessante ali do lado esquerdo. Então a linha de zaga foi muito bem. O Rafael foi bem também. Não, gostei que o Rafael hoje espalmou menos nas saídas de bola. Ele tem dificuldade em sair e agarrar a bola. Ele sempre soca. E eu acho que tem bolas em que ele pode segurar e ele acaba socando. Mas foi bem. O Rafael não foi tão exigido. No meio de campo, partidas, cara, muito boas do Bobadilha e do Marcos Antônio, mais uma vez. Não foram brilhantes como contra o Corinthians, mas os dois hoje são titulares absolutos na volância do São Paulo. Absolutos. E incontestáveis, assim, né? Eles dão um dinamismo pro meio de campo.
e dão uma intensidade, por razões diferentes, eles dão intensidade pro meio de campo do São Paulo que a gente não pode abrir mão diante de um time tão com poucas opções criativas, né? A intensidade que o Marcos Antônio dá é no toque de bola, né? Ele dificilmente segura a bola mais do que deveria, ele sempre tem um passe vertical para encontrar, é muito preciso nos passes. Hoje deu viradas de jogo. Quanto tempo a gente não vê gente dando virada de jogo, invertendo o jogo? Porque esse futebol guardiolista que é moda hoje em dia, de jogo associativo, de toquinho para lá, só toquinho curto, toquinho curto, toquinho curto, toquinho curto, triangulando ali. Isso acabou extinguindo um pouco as inversões de jogo. E o Marcos Antônio é um jogador que, além de tudo que faz no jogo curto ali, também consegue dar umas inversões de jogo e encontrou algumas vezes o Wendel livre fazendo esse tipo de jogada. E o Bobadilla, cara, ele tem uma vitalidade impressionante. Nesse final de jogo, todos os jogadores deram sinais de cansaço, todos, inclusive os que entraram, Ferreirinha e Rodriguinho, diminuíram um pouco o ritmo no final do jogo, e o Bobadilla era o que estava jogando na frequência mais alta ao final da partida. É impressionante a capacidade física, atlética que ele tem. E ele não é um cara técnico, mas ele é um cara agudo. Então ele quase fez um gol no começo do jogo. Ó, vai começar Arnaldo e Tirone aqui atrás. Tá no mute. Ó, os caras, cadê os caras? Arnaldo e Tirone. Obviamente vou assistir minha terapia pós-jogo aqui assim que acabar o vídeo. Então o Bobadilla quase fez um gol porque ele é um cara que ele é mais vertical, ele é agudo. E aí ele consegue fazer ele consegue conduzir a bola da zaga até o ataque. E é um cara com muita intensidade na marcação, então eles se complementam, Marcos Antônio e Bobadilla. Nenhum dos dois tem um poder de marcação como o Pablo Maia, como o Luan e tudo mais, mas eles compensam com esse dinamismo que imprime no meio de campo. O Alisson jogou mais avançado, uma espécie de meia ali criativo pro lugar do Oscar. E, cara, o Alisson é um jogador adorável, né? É difícil você criticar o Alisson, mas hoje ele não fez um bom jogo quando atuou nesse setor. Quando foi recuado, melhorou. Foi o Alisson que a gente está acostumado a ser, com uma puta leitura de jogo. Ele interceptou alguns contra-ataques, ele fez bons desarmes, mas ali no meio de campo criativo ele não foi bem. Ele não tem a técnica para ser um camisa 10, ele não tem essa habilidade, esse talento para ser camisa 10. É um jogador utilíssimo, importantíssimo e que é dificílimo a gente falar mal, porque é um cara que entrega tudo que pode, mas estamos aqui também para ler como foi o jogo, e ele não jogou bem mais avançado, mas quando recuou, jogou muito bem, mas vou falar mais para frente quando houve as mexidas. Na lateral esquerda, o Wendel fez de novo um bom jogo na ala esquerda. O Wendel tem sido um escape muito importante pro São Paulo no ataque, porque o São Paulo hoje, cara, ofensivamente só tinha Luciano e André, né? Jogadores definitivamente ofensivos. Isso é muito pouco para vencer jogos. E o Wendel acabou sendo o terceiro jogador mais ofensivo do São Paulo, aparecendo pelo lado esquerdo também. Não fez partida brilhante como a contra o Corinthians, mas se apresentou no ataque, foi uma boa opção ali pelo lado esquerdo. Ele tem boa qualidade técnica, ele dá tapa de primeira, ele faz cruzamentos melhores do que o Cedric, que vai ser um capítulo à parte que eu vou falar daqui a pouco. Quase fez um gol, uma paulada, que até acho que ele poderia ter dominado a bola, né? Ele tentou bater de primeira, porque a bola tava uma delícia pra bater de primeira ali. Ele chutou bem até, a bola saiu um pouco ali, que entrar na gaveta. Mas fez bom jogo, cara. O Wendel parece estar sendo incorporado de vez no elenco do São Paulo como uma opção confiável. E isso é fundamental diante de um elenco tão pobre que a gente tem. E olha que o Enzo vinha jogando muita bola. Para mim, o Enzo ainda é titular do São Paulo, porque já tem a amostragem maior de serviços prestados, mas é um viés de alta do Wendel, assim, indiscutível. Cara, o Cedric vai parecer chovendo molhado, perseguição, mas não é perseguição. A análise é absolutamente calcada nos fatos. Mas o Cedric é um dos jogadores que eu já conquistou a posição de um dos jogadores que eu mais detestei ver no São Paulo. O Cedric não faz nada bem, nada. Ele é uma absoluta nulidade jogando pelo São Paulo. Cara, tô falando como jogador, cara. Dizem que ele é um baita cara, um cara querido, legal, não duvido que seja, um cara boa gente, legal, não desrespeita o São Paulo e tá tudo certo. Mas ele é um jogador terrível, cara.
Ele é um jogador terrível. Ele é, assim, eu tava comentando com os camaradas do grupo de São Paulinos que eu tenho. Ele, pra mim, é um top 3 piores laterais direitos que eu vi pelo São Paulo. E olha que essa briga é grande, hein, cara. Tem Douglas, Buffarini, Bruno, Wagner Diniz, Igor Vinícius, Juan Fran. Tem lateral ruim pra dar com pau. Joilson, Éder Ciola. Não, esse era o pior de todos, mas... Cara, o Cedric é uma nulidade, mano. Ele é uma nulidade, cara. Ele erra todos os cruzamentos. Ele acertou um na cabeça do André, que se você quiser ser generoso, ele colocou uma bola ali na cabeça do André. O resto, meu irmão, ele erra. Ele erra tudo, cara. Ele erra tudo. Um lance bizarro que ele foi tentar ganhar o escanteio pro São Paulo, chutou a bola direto na linha de fundo. O último lance dele em campo é um cruzamento pra ninguém, do outro lado do campo. Ele atrasa jogadas, ele toma decisões, e não é decisões erradas assim. Quando a bola tá com ele e é pra ele dominar e passar, ele domina, para, vira, aí passa, certo o passe. Aí parece, pô, acertou o passe. Pra estatística, vai, passe certo. Só que a escolha dele de dominar, girar e passar pra trás atrapalhou uma jogada promissora. E os adversários já começaram a reparar nisso. Ele é um jogador que tem muito espaço, ele tem toda a condição de fazer cruzamentos, às vezes até finalizar no gol, como foi contra o Corinthians e contra o Flamengo. Mas ele é simplesmente incapaz de levar qualquer perigo, cara. Eu falei no vídeo anterior, o São Paulo vai deixar de ganhar jogos porque o Cedric está em campo. É uma condicional. Se o Cedric estiver em campo, o São Paulo tem menos chance de ganhar o jogo. Porque ele não acerta rigorosamente nada, cara. E aí tem um cara que maneira na corneta do Cedric. Por que maneira, cara? Por que maneira? Estamos falando dos fatos, o cara jogar bem, a gente vai falar. Se o cara for jogar bem, a gente vai falar. O cara tá jogando mal, bicho. O cara tá jogando mal e está prejudicando o time, cara. Ele tá destoando. Hoje não foi um jogo bom, brilhante de ninguém. Um jogo, puta, vistoso pra cacete. E ainda assim ele conseguiu destoar. Ele faz o Cedric Soares, faz o Igor Vinícius parecer o Cafu. Faz o Douglas parecer o Hakimi. Sacou? Faz o Bruno parecer o Cicinho, bicho. E o Cicinho parecer o Pelé. Assim... Ele é muito, muito, muito fraco. É indesculpável o São Paulo ter renovado por 3 anos com esse cara. É assim, vai ser um estorvo ver esse cara jogando bola pro São Paulo. Ele é nível Orejuela, turma. Desculpa, bicho. Ele é muito ruim de bola, mano. Muito ruim de bola. Muito ruim de bola. Cara, de enlouquecer ver ele jogar. De verdade, cara. De enlouquecer. Enfim, assim, diretoria vai ter que contratar amanhã, depois de amanhã, um lateral direito. Se vira, bicho. Encontra um lateral direito de graça minimamente melhor. Minimamente melhor que ele não vai ser difícil de encontrar. De verdade não vai ser difícil de encontrar. Na Série B, na Série C, no Campeonato Turco, do Sri Lanka. Bicho, não... Cara, vai ter que encontrar um lateral direito, velho. Não dá pra ter o Cedric como opção. Não dá. Sobretudo com 3 zagueiros. Que precisa de um cara ofensivo. Ele é uma nulidade ofensiva. Uma nulidade. E no ataque, Luciano André Silva. O André se dedicou hoje, assim. Não achei que ele fez um jogo tão ruim, assim, mas foi discreto, né? O André, quando ele não é municiado, ele aparece pouco no jogo. Deu umas pichotadas ali, que foi dominar, a bola bateu na canela e saiu e tal. Mas se dedicou, se esforçou, lutou, né? Enfim, mas fez um jogo, obviamente, mais discreto. E, cara, o Luciano, mais uma vez, são 7 pontos com participação do Luciano. 7 pontos. 2 assistências contra o Red Bull, Bragantino. 2 gols contra o Corinthians e o gol da vitória de hoje. O Luciano é o jogador dos 3 pontos. Nesses últimos 3 jogos, o Luciano é o jogador dos 7 pontos. Então, vamos fazer uma conta. 7 pontos a menos. Quantos pontos o São Paulo teria? O São Paulo tá com 16, se não me engano. Seriam 9. O São Paulo teria na zona de rebaixamento mal. Então o Luciano, mais uma vez, pela enésima vez, é o cara que salva o São Paulo, velho. Que salva o São Paulo. Lógico, uma jogada maravilhosa do Ferreirinha, que estava jogando mal até aquele momento. E é bom ter um jogador tão... Nesse sentido, é bom ter um jogador irresponsável, um jogador audacioso e quase ingênuo como o Ferreirinha, que me irrita profundamente, porque ele erra muito mais do que acerta. Mas por causa desse arrojo, por causa dessa falta de preocupação, ele é capaz de inventar um rolinho ali. O zagueiro fechou bem a perna, a bola passou no limite entre as pernas do zagueiro, passa pro Marcos Antônio, que também dá um bom passe, uma boa visão de jogo do Marcos Antônio, porque ele tava sendo acossado ali, ele conseguiu tocar direitinho pro Luciano, mas aí o Luciano tá lá, né, mano? Ele tava lá, aos 40 do segundo tempo, correu o jogo inteiro,
Não fez uma partida brilhante como a do Corinthians, porque, pô, talvez tenha sido a melhor partida da carreira do Luciano contra o Corinthians. Mas mesmo assim chutou bolas no gol, levou perigo, clareou jogadas, deu toques de calcanhar, ficou buzinando na orelha do juiz, que é uma coisa importante para esse time tão bonzinho do São Paulo. É bom ter esse cara anárquico, como o Crespo diz. E mais uma vez o cara colocou pra dentro, mano. Ele colocou pra dentro. Chegou ao 97º gol dele pelo São Paulo em 295 partidas. Esse cara é enorme na história recente do São Paulo. Mas é enorme. Entrevistei o Vitor Biner, aliás, grande entrevista. E ele falou pra mim, o Luciano é ídolo do São Paulo. É bem ídolo. E é isso mesmo, ele é bem ídolo. É bom quem não acha isso começar a achar, começar a entender o tamanho desse cara pro São Paulo. Ele pegou o São Paulo e fez assim, ó, e tirou do buraco. Agora, foi ele, mano. Foi ele, cara. 5 participações em gols em 3 jogos. Cara, não tem o que falar, bicho. O Luciano é Luciano e mais 10. Com Caleri de volta, Oscar, Lucas, a puta que eu pariu. É Luciano e mais 10. Ele fez por merecer esse privilégio. Ele fez por merecer. Entraram Rodriguinho, que entrou mal. Rodriguinho é muito ingênuo ainda nas escolhas. Escorrega, perde dividida, faz umas faltas estúpidas, não passo pra ninguém ali. Mas ele é um cara que tem qualidade técnica, então ele pode achar um chute de longe. Ele até chutou uma bola que desviou, que foi boa. Ele deu um primeiro passe ali pro Luciano, uma tricotada, mas é muito pouco. Ele me lembra muito o Shailon, cara, muito Shailon. Eu era um cara que não achava o Shailon tão horroroso, porque tinha qualidade, meteu um gol de fora da área contra o Bahia, meteu um gol contra o América Mineiro pelo São Paulo também. Mas era um cara muito disperso do jogo, né? E o Rodriguinho também é um cara meio disperso. O Ferreirinha, como eu falei, entrou errando muito mais do que acertando, sendo desarmado, com facilidade, um pouco desconectado com a urgência do jogo, mas, cara, o gol passa diretamente pelo talento dele, pela habilidade que ele tem no 1 contra 1. E por ser quase esse globetrotter do futebol, um cara que privilegia sempre o drible, sempre o lance mais plástico, às vezes em detrimento de uma objetividade. Ele adora driblar, né? Ele é fascinado pelo drible, muito mais do que pelo passe, pelo chute. E, cara, o cara tirou da cartola um gol ali, muito pelo... Ele que cria a jogada. Então, cara, sem críticas nenhuma ao Ferreirinha, só agradecimento, porque ele foi decisivo para essa vitória. E aí entraram no final Pablo Maia, Enzo Dias e Luan. Eu fiquei, cara, honestamente, eu fiquei emocionado no sofá ao ver o Luan rezando pra entrar em campo. O Luan é um cara tão grande na história recente de São Paulo, mas tão grande, cara. O gol dele no Paulistão 2021, pra mim, é o gol mais importante do São Paulo nos últimos 10, 12 anos. 15 anos, vai, se quiser falar. Porque sem aquele gol do Luan, não haveria o gol do Nestor. Não haveria. O São Paulo não teria tirado aquela pressão, aquela zica tão brutal de não ganhar rigorosamente nada, enfrentando um rival. Ele, um moleque criado em Cotia, e que, cara, as informações que eu tenho que é um baita do moleque, com um coração gigante, que teve alguns problemas na carreira de comportamento, de amadurecimento e tudo mais, mas que é um baita do moleque, não é um moleque ruim, é um moleque bom, do bem, e que ama o São Paulo. E que, bicho, quem acompanha nas redes sociais, o cara se dedica pra caralho hoje em dia, bicho. O cara corre, faz treino. Na intertemporada do Mundial, ele tava treinando todos os dias, o caramba. E, cara, pra mim, ele é um senhor volante, um puta de um jogador. E hoje, ele conseguiu mostrar bem pouquinho ainda, mas assim, clareando jogada, passando, dando de primeira, protegendo a bola, ganhando de cabeça. Foi super pequena a amostragem, mas como foi bom ver ele de volta, atuando pelo São Paulo. Nunca foi um cara descartável, nunca foi um cara dispensável, nunca foi. Essa foi uma miopia dos técnicos recentes do São Paulo. Uma miopia, cara, dos técnicos recentes do São Paulo. Porque esse cara joga bola, velho. Ele joga bola. Então, foi muito bom ver ele de volta. Pablo Maia também entrou bem, intenso, sério. Enzo da mesma forma. Então, jogo, cara, vitória legal do São Paulo. Uma vitória muito legal. E aí, Crespo, cara, passa pela coragem dele, pelas impressões digitais, pela leitura de jogo, pela vontade de vencer de qualquer maneira, mas sem perder a consistência defensiva. Então, porra, mais uma ótima participação do Crespo. Pra mim, ele tem melhoras visíveis em relação à primeira passagem. E, cara, é isso, velho. 12 pontos disputados, 7 vencidos. É muito bom esse início de Crespo. 13 invencibilidades, agora domingo contra o Fluminense, fatalmente com o Morumbi lotado. Se Deus quiser, uma vitória a mais, 10 pontos pra gente chegar pra Copa do Brasil, que pra mim tinha que rifar, porque o São Paulo não tem
elenco para 3 frentes, que dirá para 2 frentes, que dirá 3. Então, mas assim, já que vai jogar porque precisa da grana, né? Que não sei para onde vai, né? A grana do São Paulo ninguém sabe para onde vai. É importante vencer para ficar ainda mais longe da zona de rebaixamento. E aí, cara, pontuar o máximo que der para no segundo turno talvez ter um campeonato mais tranquilo. E quem sabe mais pra frente vislumbrar com outra coisa que não seja a briga pelo rebaixamento, contra o rebaixamento. Hoje é o único objetivo de São Paulo é brigar para não cair. E então cada ponto conta muito. Beleza, turma? É isso. Se inscreva no canal, por favor, deixa o like, hypa o vídeo, comenta com respeito, por favor. Já falei, se comentar sem respeito, o comentário vai ser excluído e se você vai ser ocultado do canal. Mas eu quero acreditar que o Boapismo tem cada vez mais uma comunidade sadia, saudável, educada, legal de conversar sobre futebol. Tá bom? Valeu, turma! Muito obrigado. Rumo aos 100 mil inscritos, cara. Tamo pertinho, tamo ali, tá logo ali a plaquinha. Conto com você pra se inscrever também, tá bom? Valeu, vamos São Paulo, vitória importante.